pessoal, sejam bem-vindos a Guilin, uma cidade conhecida por suas paisagens deslumbrantes. Mas não é só de beleza natural que essa cidade vive. Aqui, como em boa parte da China, muita da sua história antiga está preservada nas paredes, nas pedras e nas pontes. Vamos conhecer um pouquinho? A frase chinesa, as paisagens de Guilin são as melhores sob o céu, não é exagero. Essas formações kársticas espetaculares, moldadas ao longo de milhões de anos, não apenas criaram uma beleza inigualável, mas também serviram de inspiração e cenário para poetas, artistas e generais por milênios. Guilin foi um importante centro estratégico e cultural em várias dinastias chinesas. Vamos descobrir como essa fusão de natureza e história moldou a alma de uma cidade. Preparem-se para um dia de muitas descobertas aqui em Guilin. Chegamos em Guilin ontem, à tarde, aí passeamos um pouquinho. Aí hoje é o primeiro dia cheio na cidade e acontece que está chovendo. A gente rolou um pouco no quarto, mas decidimos que é isso aí, vamos sair, vamos conhecer a cidade na chuva. Vamos providenciar agora umas capinhas de chuva básica e vamos, Não viemos aqui para dormir em Wuhan, no quarto. Bora lá. Olha que beleza. Devidamente plastificado. Aqui atrás de mim, se vocês conseguirem ver, é o morro da Tromba do Elefante. E a gente está indo para lá. Espero que quando a gente chegar lá, a gente consiga ver um pouco melhor, O tempo já tem ajudado. E vamos conseguir, enfim, fazer a nossa programação do dia, que é a montanha da Tromba do Elefante e as outras coisas que a gente tem para ver ao redor, Essa montanha recebeu esse nome em julho de 1979 e em meados dos anos 90 vai se tornar um símbolo da cidade de Guilin. E a gente vai conhecer e mostrar um pouco para vocês agora. Os chineses nunca brincam em serviço. A atração da montanha é hoje, na verdade, um complexo turístico e de entretenimento. Há lojas de souvenirs, barracas com iguarias locais, enfim, um monte de coisas para ocupar nosso tempo e consumir nosso dinheiro. Os turistas, especialmente, se amontoam às margens do rio Li para fazer fotos e passeios nas embarcações. As fotos feitas ao lado desse pássaro negro são especialmente valorizadas. Ele é o cormorão, uma ave protagonista de uma tradição milenar chamada pesca com cormorões. Em nosso tempo, estamos falando de algo bem controverso. Os pássaros são capturados e mantidos presos por uma corda nos barcos de pesca. Em seguida, os pescadores colocam uma espécie de anel na base do pescoço da ave, de modo que ela possa engolir apenas os peixes pequenos. Os grandes ficam retidos na garganta
e são capturados pelos pescadores, ou seja, as aves escravizadas passam a trabalhar para o pescador. Gostemos ou não da tradição, ela é parte da cultura local e o animal é considerado importante, daí os registros fotográficos. A rocha que dá nome ao lugar remonta a cerca de 360 milhões de anos, quando a região estava submersa pelo mar. Mas vem cá, estamos na China. Esse papo de geologia não dá conta do que representa esse lugar para o seu povo. Nessa hora, os mitos falam mais alto. A conversa que há é que há muitos séculos o imperador partiu em uma expedição terrestre montado em um elefante. Ao chegar em Guilin, o elefante teria adoecido devido ao cansaço da viagem e o imperador, impaciente, teria abandonado o animal à própria sorte. No entanto, um casal de camponeses locais cuidou do elefante, alimentando-o e curando suas feridas. Grato pela bondade humana e apaixonado pela beleza de Guilin, o elefante decidiu não retornar ao domínio do imperador. Enfurecido, o imperador teria mandado matar o animal. Morto, ele teria se transformado em pedra, permanecendo eternamente na posição de beber água para proteger a cidade que o acolheu. O pequeno pagode no topo da montanha, o pagode Puxian, simboliza o punho da espada que o matou. Esta é a caverna da lua sobre a água. É aquele buraco redondo entre a tromba e a perna do elefante. Um lugar tão especial para os chineses que, desde o século VII, poemas e a literatura celebram a sua beleza. Aliás, falando nisso, como estávamos num dia chuvoso, decidimos, por segurança, não enfrentar a escadaria íngreme de pedra que dá acesso ao topo da pedra e ao pagode de Puxian. Uma pena. A cidade de Guilin, ela é muito interessante. Ela se desenvolve, em torno de um sistema hídrico de 2 rios e 4 lagos que estão interconectados e transforma a cidade, como aqui é conhecido, como uma cidade-jardim, E em algum desses locais há construções antigas, que remontam às dinastias passadas, e a gente consegue ver isso em várias partes da cidade. Esse lugar, com esses rios e lagos e tudo mais, é um lugar de muita calmaria, Nem parece que a gente está no centro urbano da cidade, todo movimentado, com carros, pessoas correndo para trabalhar, coisa e tal. E aqui não, é um lugar mais calmo, de contemplação, porque em alguns momentos a gente ainda consegue ver as montanhas refletem na água. Então é um lugar muito interessante para a gente passear e sentir um pouco da vibração desta cidade. A história de Guilin, como boa parte das cidades chinesas, é milenar. Há mais de 2000 anos, esse local já se revelava estratégico e de importância militar. Em 214 a.C., o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, ordenou a construção do canal Lingu. O objetivo era conectar os rios Xiang e Li, de modo que o transporte de suprimentos militares para o sul fosse facilitado. Esse processo se tornaria fundamental para a própria dinâmica de unificação da China. Por volta do século X, Guilin ganharia também a importância como um centro cultural. A beleza surreal das montanhas atraiu estudiosos e oficiais exilados. Esta cidade, aliás, serviu como capital da província de Guangxi por quase 500 anos, até ser substituída por Nanning em 1912,
após a queda da monarquia na China. Mas essa é uma conversa que retomaremos em um lugar muito especial. Bom, de dia a paisagem é de um jeito e à noite aqui tem todo um sistema de iluminação que deixa tudo muito mais bonito, né? Assim, não é mais bonito, uma beleza diferente. A gente tá achando um pouco vazio aqui, né? Geralmente esses locais na China são sempre cheios, não sabemos por quê. Mas enfim, valeu a pena nessa tardezinha conhecer esse lugar. Agora nós vamos pegar um ônibus e tentar ir ao Museu de Guilin. E aí a gente mostra pra vocês. Pra gente conhecer um pouco mais a cidade, a história da região, como sempre a gente faz. Bom, pessoal, a gente tá indo pro museu, aqui não tem metrô, então é um ônibus e a gente tá super mesmo dependente do Baidu. E só que é bem tranquilo, que você pega o ônibus e aí vem mostrando onde a gente tá, né, e as estações, as paradas, tudo em chinês. O ônibus anuncia as paradas em chinês e a gente não entende, então tem que ficar muito atento as orientações aqui que o Baidu vai dando, né? Não é complicado não, é só mesmo uma questão de atenção, verdade, assim, né? O que importa é que a gente sabe qual é a nossa parada aí nesse monte a nossa parada é a última aqui, ela vai ficar azulzinha quando chegar a vez dela. A viagem durou cerca de 40 minutos, chegamos na parte nova da cidade e foi muito tranquilo usar o aplicativo. A gente chegou direitinho no ponto, ele ficou tremendo na hora que a gente tinha que descer e agora vamos lá conhecer o museu.
essa sala da exposição dá conta de várias rebeliões aqui na região, tendo Guilin como uma espécie de liderança, né, o palco central desses conflitos. O mais importante na história recente é quando, de fato, vai haver a República Chinesa, né, e a queda da dinastia Qing. E Guilin vai ser uma das primeiras cidades a se tornar independente desse governo monárquico, né? E inclusive um dos principais líderes vai ficar abrigado aqui durante um tempo. Então a cidade é importante nessa história da China moderna. A gente tem visto em algumas exposições alguns carimbinhos oficiais, né? Como estes aqui, de bronze, né? E sempre com uma tinta vermelha. E aí eu comecei a perceber que nas nossas coisas de viagem, carimbo de passagens, carimbos oficiais também que a gente tem são vermelhos, né? Então meio que se mantendo assim, uma tradição de uma estrutura burocrática, né? Mantendo a cor vermelha nos carimbos. Interessante, né? Bom, pode ser só uma viagem, mas achei que tinha alguma relação. E de alguma maneira também mostra que a cor vermelha tem um significado muito mais profundo. Muito antes da ideia de um partido comunista. Isso. E bandeira vermelha, né? O palácio da cidade proibida é todo vermelho, as coisas lá são todas vermelhas e nem se sonhava ainda Mao Tse Tung nascer quando aquilo foi construído. Há também os carimbinhos pessoais, também vermelhinhos, né? Interessante isso. Deixa eu fazer um carimbo pra mim vermelho. Bom, toda vez que a gente pesquisa sobre Guilin, né, e foi assim no nosso processo para essa viagem, a gente sempre encontra referência às paisagens naturais que de fato são exuberantes. Mas Guilin não se resume a isso, né, porque eu lembro que fica na nossa memória que seria uma cidade pequena, do interior, quase que uma vila rústica, e na verdade Guilin é uma cidade grande, né, não se compara aos grandes centros, né, como Xangai, por exemplo, com aqueles super arranha-céus coloridos, cheios de luzes. Não é isso, mas não é uma cidade rural, vamos assim dizer, né? Embora haja, né, uma área rural no entorno de Guilin. É uma cidade, sim, que tem esse componente da natureza misturado com o ambiente urbano. Há outras áreas mais afastadas, e aí sim você vai se distanciar um pouco mais dos prédios, mas você vai estar numa cidade urbanizada, né, com transporte público de massa, percorrendo longas distâncias nos ônibus, né, e prédios, carros, enfim, uma cidade como a gente conhece. Isso não tira, né, o mérito, não desmerece a cidade, pelo contrário, acho que é muito legal a gente poder, assim, tá andando no meio da cidade e de repente você tá de cara com uma paisagem linda de montanhas e rio, né? Então, enfim, é uma cidade muito única nesse sentido. Inspirados e envolvidos por essa Guilin moderna, pouco conhecida, é bom lembrarmos que a cidade teve um papel bastante importante na história recente da China. Guilin, por exemplo, cumpriu um papel crucial durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Foi um ponto estratégico para os chamados tigres voadores, os pilotos norte-americanos que ajudaram a China contra o Japão. Em razão desse conflito, infelizmente, grande parte da arquitetura histórica de madeira da cidade foi destruída por bombardeios e incêndios durante a ocupação japonesa em 1944. O que vemos hoje é majoritariamente uma reconstrução moderna que preserva os marcos naturais.
tempos de paz, os chineses desfrutam de lugares maravilhosos como este. O Parque Central de Lingui é inseparável da transformação radical de Guilin nas 2 últimas décadas. Enquanto o centro antigo de Guilin é focado na preservação de suas colinas clássicas, o novo distrito foi planejado para ser a face moderna e administrativa da cidade. Assim, enquanto o centro de Guilin conta a história da China imperial e das dinastias, o Parque de Lingui conta a história da urbanização acelerada e do futuro tecnológico da região. Em nossa primeira expedição na China, a gente viu que nos locais, né, históricos, os prédios mais antigos, havia várias lojas com roupas tradicionais da região e do tempo, né, da construção, e as pessoas se vestiam e ficavam tirando fotos. Aqui não é diferente. A diferença é que a roupa é de um outro tipo, de acordo com o grupo étnico dominante aqui na região. Esperamos que esse vídeo possa te inspirar ou quem sabe te ajudar em uma futura viagem a Guilin. Independente disso, asseguramos que será um prazer responder aos seus comentários e eventuais dúvidas. Boa viagem!